Olá, o meu nome é João Mansur Neto e fui selecionado no Prêmio de Cultura e Desenvolvimento Local. Sou graduado em Antropologia com habilitação em Arqueologia pela Universidade Federal de Pelotas. Nesse vídeo, irei abordar os resultados da minha pesquisa de conclusão de curso, que teve como tema a viola e a construção da mesma na região de Bom Despacho, Minas Gerais. Durante minha graduação, passei a me interessar pela viola como instrumento musical e como símbolo cultural. A partir daí, conheci o Sr. Cabral, um luthier muito famoso na cidade de Bom Despacho, que já teve trabalhos vendidos para várias regiões do Brasil e para outros países. O Sr. Cabral produz violas a partir do bambu, que ele mesmo colhe na região. O meu trabalho foi orientado a partir da arqueologia do presente. Comumente, a arqueologia é associada ao passado, mas na arqueologia do presente nós tentamos observar os artefatos no presente para entender o contexto deles no passado e assim contribuir para uma preservação desses saberes no futuro. Eu comecei meu trabalho pesquisando sobre a origem da viola, e isso nos remete à Península Ibérica, que foi palco de várias invasões e de entrelaçamentos étnicos. No ano de 722, os árabes chegaram na Península Ibérica e lá encontraram tais instrumentos como a harpa celta e a cítara greco-romana. Os árabes levaram o alaúde, que pode ser considerado um ancestral da viola, pois a viola mantém a ideia das 5 ordens de cordas. Independente do número de cordas, pode ser elas simples, duplas, triplas ou até mistas. Na época dos grandes descobrimentos do século XV e século XVI, foi que a guitarra latina começou a sofrer transformações para assim chegar na viola. Em 1789 é publicado em Portugal A Nova Arte da Viola, de Manuel Paixão, que foi a primeira publicação que sistematizou a prática da viola. A viola possui diferentes nomes de acordo com a sua região. Ela é conhecida como viola de arame, viola pantaneira, viola cabocla, dentre outros. Apesar de ser um instrumento relacionado ao meio rural, primeiramente a viola ficou conhecida no meio urbano e depois migrou para o meio rural, tanto no Brasil quanto em Portugal. Grande parte da produção musical renascentista portuguesa era composta para viola. A viola chegou no Brasil no início da colonização. Existem relatos de que Padre José de Anchieta usava da viola e da música para a catequese dos indígenas. É provável que a viola tenha sido usada para acompanhar danças indígenas, pois ainda notamos sua presença no cururu e na catira. Desde então, a viola foi se incorporando no cotidiano do povo brasileiro e se espalhando pelo interior com os tropeiros e os bandeirantes. Durante os 3 primeiros séculos da colonização, a viola foi o principal instrumento acompanhador dos cantantes. Na primeira metade do século XIX foi que ela começou a ceder lugar para o violão, que se mostrou mais funcional pela sua afinação e por ter cordas simples. Uma curiosidade é que ainda hoje no Recife se encontra a viola sendo tocada da mesma maneira que era na Renascença, usando palheta e de uma forma mais melódica. Para evidenciar a relação da viola no período colonial em Minas Gerais, foi analisado o inventário de Domingo Ferreira, que residia em Vila Rica, Minas Gerais, hoje atual Ouro Preto. Domingo Ferreira não sabia ler nem escrever, apenas assinava o próprio nome e dedicou sua vida à violaria. Violaria era o termo usado na época para a construção de instrumentos musicais. No inventário de Domingo Ferreira, existiu o registro de várias pessoas que foram escravizadas. Dentre eles, existiu Antônio Angola, que foi um aprendiz que continuou produzindo violas até 1777. Antônio de Angola foi liberto por Domingos Ferreira em 1769 e continuou vendendo e confeccionando violas, inclusive em lugares distantes de Vila Rica. A música sempre esteve presente no processo de colonização, sendo um elemento mediador das relações, estando presente em festas religiosas, tais como Folia de Reis, Congadas, Festa de São Sebastião, dentre outros. A viola também esteve presente nas colheitas e nos mutirões, muitas vezes acompanhando o trabalho e dando ritmo àqueles que estavam carpindo. A produção musical se mostra como uma forma de perpetuar histórias, narrando dificuldades, êxitos
de uma determinada cultura. Sendo assim, a música caipira acabou desenvolvendo um papel onde ela preservou e perpetuou diversas informações sobre a cultura. E durante o processo de legitimação da viola, ela sempre esteve associada ao meio rural. No entanto, o que de fato difundiu e legitimou a viola foram as gravações das músicas caipiras, que começaram a partir de 1929. Tal momento esteve ligado à radiodifusão. Em 1929, Cornélio Pires gravou 6 discos de músicas caipiras diferentes e fez 30 mil cópias. Saiu pelo interior de São Paulo e vendeu tudo. À medida que instaurou-se a era do disco caipira, a figura do violeiro foi se solidificando. Temos como exemplo Tião Carreiro, Inesita Barroso, Almir Sater, que são violeiros que ficaram marcados na história. Uma curiosidade é que em 1967 surgiu a primeira orquestra de violas, em Osasco, São Paulo, por influência do maestro Cafundó. Hoje são mais de 100 orquestras espalhadas pelo Brasil. A viola caipira manteve a mesma estrutura básica das violas vindas de Portugal, variando de tamanho e da quantidade de cordas. A partir do trabalho realizado com o Sr. Cabral, foi possível visualizar a riqueza de informação que está associada à viola e à sua construção. Quando olhamos para o objeto, algumas informações nos vêm de forma intuitiva, como, por exemplo, se tratar de um instrumento musical. Porém, à medida que vamos estudando e conhecendo mais sobre sua história e sobre as relações que ela foi desenvolvendo como símbolo cultural, conseguimos compreender que não se trata apenas de um instrumento, mas que ele está permeado de significados. O Sr. Cabral conheceu a viola a partir de festas religiosas, como folias de reis, e vem de um contexto rural, onde aprendeu a marcenaria com o seu pai. Pode-se perceber que o saber da marcenaria aliou-se à curiosidade e criatividade de reproduzir aquele instrumento que tanto chamava a atenção na sua infância. Todo o contexto do luthier faz parte da malha por onde a viola aparece. Cada ferramenta é construída a partir da demanda pessoal de quem a maneja, e as informações obtidas nesse processo fazem parte da história de cada luthier. Através desse contato mais íntimo com o processo de construção da viola, nós temos acesso a informações que não teríamos oportunidade se analisássemos apenas o objeto. Sendo assim, acompanhando o luthier no seu processo de construção, podemos ver reflexos de sua cultura e de sua forma de lidar com o meio ao seu redor. Um exemplo dessas informações que não são evidentes ao olharmos ao artefato é a construção do seu tampo, pois quando falamos que o tampo é construído a partir do bambu, não conseguimos entender de onde vem essa superfície plana que o tampo tem. E a partir do acompanhamento da construção, nós podemos ver, a partir da técnica, como o bambu é transformado em uma superfície plana. A oportunidade de ter contato com o artefato em movimento na sociedade permitiu compreender melhor o sistema que está inserido e seus significados, situação que não seria possível se apenas analisasse o objeto fora de seu contexto social. Nesse ponto, o exercício da etnografia tem muito a agregar na pesquisa arqueológica, gerando melhor compreensão do contexto no presente, compreendendo as influências do passado, possibilitando valorizar e trabalhar junto com as comunidades de acordo com suas próprias demandas no presente. Essa pesquisa pretendeu mostrar que, apesar de existirem indústrias produtoras de viola em larga escala, que atendem a vários gostos, no interior do Brasil ainda existem luthiers autodidatas que vêm preservando a forma artesanal de construir a viola, que usam materiais muitas vezes inusitados como cabaça, bambu, entre outros. Eles confeccionam suas próprias ferramentas em marcenarias improvisadas no fundo de suas casas e preservam saberes que foram passados por gerações. Vivenciar a construção da viola possibilita perceber todas as nuances que ligam as etapas do processo. Isso revela muita informação sobre a constituição física e simbólica do artefato. E por lidar com a construção do artefato no presente, pode-se obter maior riqueza de informações sobre os processos de confecção e, dessa forma, trabalhar de forma preventiva, onde são registrados os saberes tradicionais como uma forma de preservação desses saberes.
Por trás de cada artesão existe uma história e uma forma de lidar com o artefato e sua produção que representa muito além da matéria, mas o prazer de idealizar e concretizar um projeto. Da colheita da matéria-prima até o final da construção da viola, são seguidos os mesmos rituais, envolvendo lembranças e detalhes que são únicos. Cada confecção é uma experiência única e sempre realizada de acordo com o momento vivido por aquele que constrói. Também foi percebido que os próprios luthiers manifestavam interesse de propagar seus conhecimentos e perpetuar suas técnicas, mas não faziam por falta de meios. Isso trouxe durante o trabalho de campo questionamentos sobre diversos lugares que o antropólogo e o arqueólogo pode trabalhar junto com a comunidade, buscando através de políticas públicas formas de valorizar e salvaguardar tais saberes culturais. Através desse trabalho podemos notar que a patrimonialização não se relaciona apenas com bens físicos. Fica evidente que, além dos objetos, se tece uma malha de significados e saberes que são indispensáveis na produção do artefato e que esses saberes são patrimônios, pois fazem parte da história da cidade e dialogam com a mesma a todo momento. E o senhor, aquela vez eu te perguntei, mas já tem um tempo, o senhor lembra assim, o que deu na cabeça do senhor para começar a construir viola? Assim? Isso veio, foi assim, sem a gente planejar. Não teve plano, não teve assim, aquela vontade de realizar um sonho, fazer alguma coisa. Porque eu consertava. Consertava violão, viola, e viola não sabia tocar, eu tocava só o violão. Depois eu comecei a mexer no viola também, entusiasmei com aquilo, acabou eu aprendendo alguma coisa, né? Me deu na cabeça de fazer uma viola, porque eu vi uma viola de um amigo meu e há muitos anos atrás eu fiz uma, meu sogro arranjou um braço de viola velho e falou, você dá conta de fazer uma viola? Eu aproveitei esse braço e falei, vou tentar. Fiz um viola para ele, né? Mas ele já tinha feito alguma coisa? Não, nunca tinha feito, só um braço velho, né? Um braço. E depois também não mexi mais não, só ficava ali consertando aquilo também. Tá. Depois, de 96 para cá, 96 não, em 85 mais ou menos, começou a aparecer violão de lá para mim lá, porque não foi explorando, foi mais popular, né? Foi ficando popular, então o povo dessa cidade vizinha trazia para mim lá, e foi assim, eu só naquele, né? Naquela vida de concerto. Tinha uns que não tinham concerto, às vezes eu falava com a pessoa largava aquilo aqui, eu pegava aquilo e desmanchava tudo. Para poder ter um começo, uma ideia. E foi desse jeito, depois eu resolvi fazer a viola. Desde a primeira deu certo. Eu ia te perguntar mesmo se deu certo primeiro. Desde a primeira, não perdi nenhum. Mas a primeira o senhor fez de madeira mesmo? De madeira, A de bambu foi não sei o ano nem nada não, mas deve que foi ali para meio de uns 20 anos atrás. 2000, anos 2000 ali? Ano 2000, 2000 e pouco. Por ali que eu comecei a fazer a bambu. E aí também já deu certo? Deu certo também e foi. Aí que a fama cresceu, né? Veio cá, fez uma reportagem. Isso já há mais tempo? Isso já há mais tempo? Há mais tempo. E foi até lá na Moita Bambu comigo, 2 vezes, da Rede Globo. Foi lá na Moita, vendo cortar o bambu, tudo, aquela coisa. A técnica do senhor, desde a primeira vez, assim, aí o senhor já tinha uma ideia de como fazer ou foi com o tempo que o senhor foi Não, o negócio é que eu era marceneiro, entendia muito de máquina, de ferramenta, de madeira, aí eu já me ajudou bastante, né? Sim. Mas a técnica, desde a primeira até a de hoje, é a mesma. É a mesma. A gente acha só assim, umas maneiras mais fáceis, né?
com o tempo a gente vai descobrir uma maneira mais fácil Sim. de realizar aquele trabalho. Mas o jeito de fazer é um só. Sim. Quer dizer, o meu, né? Porque tem gente que usa máquina, usa equipamento que eu nem sei pôr a mão, né? E o seu já é mais artesanal mesmo. Mas o meu é manual, mais manual. É um tipo só. E aquela machetaria, é machetaria que fala? Surgiu de que, assim, a ideia de... Você já viu falar na cidade de Queluz? Queluz é lá em Conselheiro da Lafayette. Era Queluz. Então, eles faziam uma violinha caipira lá, há muitos anos atrás, se chamava viola de Queluz. Sim. Que era de lá, né? Uhum. E eles fizeram muita viola. Isso, amor. E eu peguei uma viola daquela para consertar. Uhum. Consertei a viola e ela tinha aquele desenho. Sim. O difícil foi eu achar o jeito de fazer ele, porque... Né? Olhando não dá para ter noção, né? Não. Aí com muita dificuldade, eu gastava um tempão para fazer aquilo, né? No início, mas fazia. O piano, é muito. Aí eu tirei o desenho dela, passei por papel, tudo, e fui tentar fazer. E deu certo também desde a primeira. Sim, chique. Eu já vi falar mesmo dessas violas de Queluz, são muito bonitinhas. Né? O fabricante de lá de Queluz, o Toledo falou comigo que ia encaminhar uma entrevista minha com eles lá. Sim. Com esses lá de Queluz. Que eles fabricam, eles continuam fabricando. Só que eu não sei se o modelo é o mesmo, né? Sim. Mas a fábrica continua. Interessante. Em Conselheiro da Lafayette. E ele falou que ia promover um encontro meu com esses fabricantes lá. Seria Mas chique. até hoje eu não falo. Seria chique demais. Ele lançou a ideia aí, né? Mas ele falou que ele ia organizar. Sim, ele mesmo. Ele mesmo. Muito legal. Aquilo anda por toda a banda, tem muito compromisso. Aquele roda demais, né? Então acaba até esquecendo. Mas eu não estou preocupado com isso. E o senhor já teve assim, interesse de passar para frente o conhecimento? Já, eu tenho interesse porque a gente não vive para sempre, né? E muita gente fala comigo para eu passar a outras pessoas. Eu quero fazer isso. Mas não é fácil. Porque eu tenho que ganhar também, né? Sim, com certeza. Com certeza. Aí fica difícil, mas eu tenho vontade de passar para outras pessoas o pouco que eu aprendi, porque eu acho que tem muita coisa para aprender ainda. Com o tempo, né? Pensar. A viola se tornou um instrumento tradicional em Minas Gerais e acompanhou diversas mudanças sociais e musicais no país. Está presente em festas regionais, religiosas e em outros eventos populares e de música clássica. Poucos são aqueles no Brasil que não conhecem a viola e nem a cultura caipira a qual está inserida. A música e o artesanato são expressões fortes de nossa cultura. São expressões que possibilitam a representação de diversas formas de pensar e de ver e de sentir as mudanças sociais. Quando se constrói uma viola e essa mesma é vendida para outro estado ou para outro país, é como se jogar uma semente ao vento, pois essa viola irá despertar o interesse de quem a comprou na sua forma de confecção e na história de quem a construiu. E assim a história vai sendo repassada e ressignificada. Entretanto, para isso, é necessário a valorização e a preservação desses saberes, através de pesquisas que impulsionem a criação de políticas públicas que foquem na patrimonialização,